Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é muito importante, também de graça. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos. E aproveita, copia o link do vídeo aqui embaixo e manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Manda para todo mundo e diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, tá certo, minha gente? Rapaziada, vou falar um negócio para vocês aqui, vou ser bem reto, bem sincero com vocês. Li alguns comentários, óbvio, por conta das críticas, né, ao Praxedes ontem no pós-jogo. Não tem como aqui, eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de nenhum jogador, não. Vamos elogiar sempre, que é na medida do possível, que o jogador está jogando bem, já que o jogador está se entregando e tudo mais. Mas a falha ontem foi uma falha grosseira. O primeiro gol do Atlético Mineiro, tudo bem, aceitável. Aquela falha que não falha um jogador, falha um grupo, o sistema defensivo. A bola veio cruzada, enfim, sobrou ali para o Hulk, conseguiu fazer 1-0. Inclusive, Léo Jardim também, na minha opinião, falhou no lance do primeiro gol. O segundo gol foi um lance bizonho. Foi um lance que o Praxedes poderia chutar para o lado esquerdo, para a lateral esquerda, para a lateral direita, para a linha de fundo. Ele menos fazer o que ele fez. Ele tinha 10 opções. Né? Na verdade, ele não podia escolher, ele escolheu aquele que ele não poderia escolher. E aí, quando a gente critica, quando a gente fala, não dá, esse rapaz não tem condições de vestir a camisa do Vasco como titular. De repente, uma opção para o banco de reservas. Mas time titular, perdão, na minha opinião, essa é só a minha opinião. E eu peço de vocês aqui embaixo também, não dá. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Ramon Dias é uma escolha de Praxedes, perdão, é uma escolha de Ramon Dias lá atrás. Então, assim, gente, foi um erro grotesco, sim, foi um erro bizonho, tá? E insistir no erro, eu acho tolice da nossa parte. Respeito o trabalho do Rafael Paiva, tá? Não tem nada a ver. Eduardo, eu e o Rafael Paiva, quando tava, ganhamos 4 jogos seguidos. Perdemos por quê? É só você parar para analisar. O Atlético Mineiro jogou para vencer? O Atlético Mineiro jogou demais? Construiu lances perigosos? Assustou o Vasco? Não vi nada disso. O Hulk aproveitou as oportunidades. O Atlético mesmo em si não criou. Pouco ali com o Paulinho, driblava um pouquinho a zaga, os jogadores de defesa do Vasco, mas sem aquela coisa absurdamente superior, não. Acho até que em alguns momentos o Vasco mereceu gol. Achei lance em cima do Verratti, achei pênalti também, tá? Mas, enfim, é a arbitragem do futebol brasileiro, é o VAR do futebol brasileiro, e o Vasco, infelizmente, saiu derrotado do jogo de ontem. E agora, gente, é realmente esquecer aquela derrota para o Atlético Mineiro, porque precisamos virar a página, precisamos seguir em frente. O Vasco hoje é o 11º no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. O Bragantino venceu o jogo. O Bragantino venceu o jogo, passou, foi a 25. E o próprio Atlético Mineiro também passou o Vasco, foi a 25 pontos. Ou seja, o Vasco, que era o 9º colocado, o 10º colocado, caiu uma posição, perdeu uma posição. E pode perder mais posições aqui por questão de Juventude, Internacional. Corinthians ainda não ultrapassa o Vasco e muito mais. Próximo jogo do Vasco. O Vasco teve um jogo adiado, nesse jogo com o Cuiabá. O Cuiabá joga pela Sul-Americana, meio de semana, então o Vasco não joga. O Vasco treina para enfrentar a equipe do Grêmio, final de semana na Arena Condá. É um jogo que dá para vencer, o Grêmio também não é um super time. Acho que o Vasco vai ter um tempo maior para treinar, exemplo, o Felipe Coutinho. Nitidamente sem ritmo de jogo ainda, e é normal. Né? O Alex Teixeira entrou muito bem, Emerson Rodrigues, grata surpresa. Eu acho que o time do Vasco não é filme de terror, não. O time é bom, o time está ajustado, o time precisa corrigir esse tipo de erros que aconteceram ontem para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e a subir na tabela de classificação, gente. Então, assim, só para falar mais um pouquinho desse jogo de ontem e para que vocês entendam realmente a questão da minha opinião sobre a derrota. Vou repetir aqui, na minha opinião, o Vasco não mereceu aquela derrota para o Atlético Mineiro, não. Foi erros individuais, ponto. Mudando aqui a informação, e antes de pular para a próxima informação, eu quero falar da Betfair. Betfair é parceira aqui do canal Vasco Connection, como vocês sabem, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá na Betfair, no momento do seu primeiro depósito, depósito mínimo, tá? Você pode ganhar até R$600 de bônus, galera, é isso mesmo. Então, assim, é uma parceria sensacional, vai rolar sorteio de camisa do Vasco, vai rolar sorteio de ingressos também. Então, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco, vai estar ajudando o canal Vasco Connection também. Repetindo, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição aqui do canal, tá certo? Agora um assunto importante, um assunto que todo mundo quer saber, um assunto que tá todo mundo ligado. Dono do Chelsea estaria interessado na SAF do Vasco.
Será? Eu acho que muitas, estão interessadas sim no futebol do Vasco. O futebol do Vasco, o retorno é certo. Já viu aquele retorno certo? Ó, vou fazer um investimento de 100 milhões aqui e vou receber 200 ali na frente. Esse é o Vasco. O Vasco tem esse potencial. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Então, é muito normal que essas grandes empresas, inclusive o Chelsea, estejam, sim, não duvido, não, interessadas no Vasco. Já tivemos informações contundentes, né, importantes, né, de que algumas empresas do Brasil também querem o futebol do Vasco, que eu enxergo ainda como melhor opção. Não que as estrangeiras sejam ruins, mas eu acho que tem que ter o nosso ramo. E o grande X dessa questão, para tranquilizar sempre o torcedor, é informar que o Vasco será sempre o majoritário da parada. O Vasco vai tomar conta do futebol. O Vasco não vai mais abrir mão do futebol. Ah, tem uma nova empresa? Tem. Mas o Vasco vai continuar ali no meio do futebol, tomando conta do futebol, junto com o Pedrinho, junto com o Felipe. Isso que é o mais importante, na minha opinião, isso é o que mais me deixa tranquilo, tá certo? Então, é uma informação importante, a nova empresa está surgindo, vai surgir, e vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, tá certo? Bom, o elenco do Vasco retornou ao Rio hoje o elenco tem folga, né? Vai treinar durante a semana para esse jogo com o Grêmio, semana cheia de trabalho para o técnico Rafael Paiva. E o Vasco pode contar com o retorno, finalmente, do Dimitri Payet, que não jogou praticamente o primeiro turno inteiro. Realmente foi uma contusão séria, uma contusão grave. Vamos entender melhor, porque o Payet é craque, tá? O Payet vai ajudar o Vasco. O Payet é um jogador de fundamental importância para esse time do Vasco. Agora, precisa estar bem, precisa estar jogando. Ontem, por exemplo, não era o Praxedes no meio campo, seria um Payet. O Coutinho está voltando agora. Então, precisamos do Payet em campo, precisamos de um jogador de meio campo. Gente, vocês repararam que o Vasco esse ano, o azar do Vasco, assim, parece uma coisa, sei lá, coisa esquisita, pô. Paulinho no início do ano, Jair no início do ano, aí você descobre o estrela da base, machuca também. É realmente uma situação para a gente ficar atento, para a gente ficar ligado. Né? Então, assim, cuidado Coutinho, cuidado Payet no seu retorno agora também. Tá certo? Então, o Payet, o Vasco com a semana inteira para trabalhar para esse jogo com a equipe do Grêmio. Depois o retorno, né? Vamos encerrar, na minha opinião, o primeiro turno com uma pontuação muito boa, uma pontuação de um time que vai conseguir brigar por vaga na Libertadores. O Vasco, nesse momento, tem 23 pontos. Vai ficar com um jogo a menos, jogo adiado. Depois fecha com a equipe do Grêmio na Arena Condá. Então, analisando aqui o que foi esse primeiro turno do Vasco, eu acho que ainda foi um primeiro turno muito bom mesmo, tá? Muita gente aqui não acreditava que o Vasco ia terminar o primeiro turno com mais de 20 pontos, tá aí, já somamos 23, tá certo, minha gente? Vou sair agora de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, para, enfim, voltar para casa e começar a semana inteira de trabalho, tá certo? Vamos acompanhar, vamos subir o like, vamos continuar se inscrevendo aqui, já somos mais de 127 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, a semana de todos vocês, e vamos para cima, tá certo? Um beijo no coração e saudações vascaína.